Muito prazer, eu sou Zaqueu Cohen. E a partir de agora, pelo Despluga Podcast, Zaqueu e Você. O seu podcast que virá ao ar toda terça-feira, sempre às 21 horas, com o tema da mais alta relevância. O meu muito obrigado a você pela companhia, pela preferência, pela sua audiência. E dizendo o seguinte, o meu entrevistado de hoje é um camarada jovem, é político, mas daqui a pouco eu falo sobre ele. Mas eu quero deixar para você aí, você vai poder mandar, se você assim o desejar. Eu faço questão de atender as pessoas as quais estão nos acompanhando via YouTube. Você pode fazer a pergunta pelo YouTube ou você pode também pelo WhatsApp do programa, que é o 619-9154-0877. Repetindo, 619-9154-0877. Então vou nesta noite dirigir-me ao meu convidado da noite. O meu convidado é ele, Carlos Dalvan Soares de Oliveira, 38 anos, administrador do Recanto das Emas. Carlos Dalvan, é um prazer tê-lo aqui na estreia do podcast Zaqueu e Você. O meu muito obrigado, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui no podcast Zaqueu e Você. Muito bem-vindo e é com você. Obrigado, Zaqueu, pelo convite. É uma honra estar aqui nessa mesa aqui maravilhosa, batendo esse bate-papo aqui top com você. E nesse dia especial, né? O dia da estreia desse projeto, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Vai fazer história na capital do país e em torno, né? A gente sabe que é um projeto que está sendo desenvolvido já há muito tempo, planejado com muito amor. E com certeza a execução começou com o pé direito. Você que é uma grande pessoa, lhe desejo sucesso e conte sempre conosco. É uma grande satisfação estar aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Carlos Dalvan, também hoje é a noite dos Carlos. Aí eu convidei também o meu amigo Carlos do Guaíra. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos, desde o ano 2000 que nós estamos juntos trabalhando, somos vizinhos ali do Jardim Guaíra, da querida Águas Lindas de Goiás. E eu convidei nessa noite o Carlos para estar aqui conosco, também para fazer alguma pergunta aqui para o Carlos Dalvan. Carlos do Guaíra, bem-vindo aqui ao podcast Zaqueu e Você. É contigo. Boa noite, Zaqueu. Boa noite, Carlos Dalvan, convidados. Zaqueu, você está de parabéns pela estreia do podcast. Desejo todo o sucesso do mundo a você. Parabéns. Muito obrigado, Carlos. Então vamos que vamos, Carlos. Aqui, Carlos Dalvan, a nossa entrevista. O Carlos, nós estávamos conversando aqui antes de começar o podcast. Você é o administrador com maior tempo de duração à frente de uma administração, não é isso? Há 7 anos no Recanto das Emas? Eu acredito que estou dentre eles, né, Zaqueu? Tem 7 anos que nós estamos nessa missão, né, de cuidar do Recanto das Emas, ser o gestor da cidade. Uma missão muito honrosa, a cidade que eu cresci, moro desde os meus 6 anos de idade no Recanto das Emas, meu xará Carlos. E é uma cidade que eu tenho um amor muito grande. E a gente acompanhar as transformações, todo o trabalho que está sendo desenvolvido é muito gratificante. E a gente agradece também muito, né, ao governador Ibanez pela confiança em nosso trabalho no decorrer de todos esses anos. A gente sabe que o cargo de administrador é um cargo de alta rotatividade em Brasília. Teve administrações aí que já chegou a trocar 5, 6 vezes, para ter uma ideia, né, nesses 2 ciclos do governo Ibanez. E a gente está lá desde o início, eu saí no último ano de 2022 por conta das eleições, né? O Vanderlei, que é o meu chefe de gabinete hoje, substituiu, fez um grande trabalho junto com a equipe. E aí eu voltei no início de 2023, após a eleição, que eu concorri à distrital, e voltamos para a missão, né? Que é cuidar da cidade. Desafiador, é um cargo muito complicado, Zaqueu, porque assim, eu costumo dizer que a administração regional é o para-choque do governo. É onde as primeiras pancadas chegam, né? E a expectativa das pessoas é muito grande a respeito da administração. Porque Brasília é feita, em sua grande maioria, de pessoas que vieram do Nordeste, que estão acostumadas com aquela estrutura de uma prefeitura que realmente tem um poder de resolver muitas coisas. Tem orçamento próprio, toda uma estrutura, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, tudo dentro da estrutura da prefeitura. E, infelizmente, a administração não tem toda essa estrutura, e muito menos essa autonomia financeira. E a gente recebe muitas demandas, a missão é de cuidar da cidade, mas às vezes a gente fica ali sem essa retaguarda. Mas mesmo nesse cenário de dificuldade, a gente vem conseguindo melhorar a qualidade de vida dos moradores da cidade, que é esse o nosso grande objetivo.
Carlos, o Recanto das Emas foi criado pela Lei 510 de julho de 93 e regulamentada pelo Decreto 15.046 de setembro do mesmo ano de 93. Hoje, o Recanto das Emas tem quantos mil habitantes? E hoje também, ainda, para que você possa responder, uma segunda pergunta. Como é morar no Recanto das Emas hoje, Carlos Dalvan? Só falando da criação do Recanto das Emas, a data, dia 28 de julho, é o nosso aniversário, né? Que a gente sempre faz de tudo para comemorar da melhor forma possível. Esse ano foi um corte-bolo maravilhoso, com artistas se apresentando, desfile de moda, né? Inclusive a Miss, né? Que foi a vencedora desse desfile de moda lá no Recanto das Emas. Ela ganhou a nível Brasília. E agora foi disputar a nível Brasil em São Paulo, e hoje eu recebi ela no meu gabinete com a faixa de princesa, né, que foi a segunda colocada a nível Brasil. Maravilha. Então é um grande orgulho para nossa cidade. A Giovana aproveita aqui o espaço nobre desse belíssimo podcast, mandar um abraço para nossa Miss lá do Recanto das Emas, a Giovana. Mas voltando às suas perguntas e dando aqui esse retorno, hoje nós temos uma população aproximadamente de 135 mil habitantes. 135 mil pessoas que a gente tem essa missão de cuidar. E crescendo, né? O Recanto das Emas agora vai ter um crescimento habitacional bem significativo. Já são 5.500 unidades habitacionais praticamente prontas, né? Que era no subcentro 400/600. Nós temos uma outra região chamada de super quadras, que é no centro urbano da cidade, mais 7.500 apartamentos construídos. A obra já começou, já está em andamento. E nós temos uma outra região que é o Reserva do Parque, que é 7.100 unidades. Então a gente está falando de quase 20 mil unidades habitacionais. Então o Recanto das Emas vai aumentar aí um pelo outro, aí 60 mil habitantes. Nós vamos passar da casa dos 200 mil nos próximos anos. A responsabilidade vai aumentar. E nossa preocupação não é só de crescer o número de habitantes da cidade, é de preparar a cidade para receber esses novos moradores e, claro, pensando também no bem-estar dos moradores que já ali vivem. Ou seja, não é só no quantitativo, mas sobretudo no qualitativo, morar e viver bem na cidade. Respondendo a sua segunda pergunta, é exatamente isso. A gente quer que o recantense tenha cada vez mais uma qualidade de vida melhor, com serviços públicos de qualidade, com um comércio forte, como a gente vem crescendo nos últimos anos, e possa ter a oportunidade de lazer, de cultura, de esporte, porque a gente fala muito de saúde, educação, segurança pública. Claro que isso é necessário e é o básico de tudo, mas a gente tem que pensar também em qualidade de vida, dar oportunidade para os jovens da nossa cidade de ter um lazer, o pai e a mãe de família ter praças para caminhar, e a gente se preocupa muito com isso, viu, Zaqueu? É uma cidade que hoje é gratificante morar, tem problemas sim de segurança, a gente não tampa o sol com a peneira, mas que vem evoluindo muito no decorrer dos últimos anos. A questão da segurança, Carlos Dalvan, ela não é algo somente do Recanto ou do Distrito Federal. Eu até costumo dizer, para algumas pessoas às quais eu converso, que Brasília, diante de estados como Rio de Janeiro, como São Paulo, Brasília ainda é um paraíso. Né? Porque a gente sabe que tem violência, mas não é essa violência tão aviltante como nos outros estados. Aqui, pelo fato de estar sediado o governo federal, o corpo diplomático, Brasília tem uma segurança maior. Tanto é que, não vamos entrar no assunto, mas quantas organizações criminosas querem entrar no DF e são combatidas de forma veemente e não tem espaço para conquistar e, por conseguinte, fazer estruturar o crime organizado no Distrito Federal. Então, Brasília, apesar das dificuldades que tem, que não é só no Brasil, não é só no Brasília, aliás, é em todo o estado da federação, mas Brasília ainda leva a sério a questão da segurança. Aí você falou aí agora dos jovens. Você é um cara jovem, com 38 anos, à frente da administração do Recanto há 7 anos. Eu pergunto para você, o que é que a administração tem feito na tua gestão, trabalhado para que o jovem possa profissionalizar-se? Porque a gente fala muito do chamado o índice grande de desemprego. Mas eu acredito, Carlos Dalvan, que duas coisas corroboram de forma decisiva para que esse índice possa ser tão alto, ou então pelo menos parecer tão alto, que eu julgo ser, primeiro, a falta de mão de obra qualificada, literalmente, e ao mesmo tempo também a falta de coragem de muitas pessoas, talvez em razão dessa falta de qualificação, inserir-se no mercado de trabalho. O que a tua gestão tem feito para atenuar ou até mesmo ajudar o jovem a sair da ociosidade, principalmente o jovem recantense?
Olha só, quando a gente fala de juventude, acho que a primeira palavra que vem à nossa mente é criar oportunidades para a nossa juventude, né? Eu sou de uma família muito simples, né? Meu pai garçom a vida inteira, minha mãe dona de casa, cozinheira, trabalhou de vendedor em feira, trabalhou em girafas, então eu sou de uma família muito simples. E assim, a gente nota que nas cidades satélites, mais o Recanto das Emas, que é uma cidade periférica, falta às vezes oportunidade para a juventude. E a primeira oportunidade que a gente preza é de uma boa educação. E as escolas públicas do Recanto das Emas, através da coordenação da Regional de Ensino, nós temos a Mariana, que é a nossa coordenadora, vem fazendo um trabalho belíssimo, né, no que diz respeito à estrutura e também pedagogia. Recanto das Emas hoje, as escolas têm recebido vários resultados positivos e importantes. E essa é a nossa primeira preocupação, uma educação de qualidade para a nossa juventude. Mas a partir disso, a gente também se preocupa com oportunidades. E quando a gente fala de oportunidade, a gente pensa no primeiro emprego. E muitas vezes, como você bem disse, às vezes falta um currículo mais robusto, né, para que esse primeiro emprego possa realmente aparecer. Falando novamente da minha experiência lá atrás, o meu primeiro emprego foi como garçom. Eu enchi de currículos ali um envelope e fui entregar lá na Asa Sul, né? Vários currículos, e graças a Deus fui contratado. Mas na hora da entrevista ali no primeiro emprego, 18 anos de idade, alguns fatores foram determinantes para que eu fosse contratado, como um curso de informática básico, um curso de inglês básico. Então a gente sempre preza na cidade por parcerias para ofertar e oferecer para a comunidade de forma gratuita cursos profissionalizantes, para que a nossa juventude tenha um currículo mais robusto e com potencial maior de abrir portas. Porque a gente quer sim que a nossa juventude tenha essa oportunidade de realizar seus sonhos. E aí depois que você conseguiu o seu primeiro emprego, fica muito mais fácil você ali arrumar uma faculdade que você sonha, pagar ela, fazer um curso superior na área que você tem essa identidade. Mas a primeira oportunidade é essa, de criar empregos. E juntando essas duas atmosferas, uma educação de qualidade com cursos profissionalizantes e as empresas que estão chegando no Recanto das Emas, Carlos, aí a gente consegue fechar a conta. E é isso que a gente gosta de dizer sempre, Ezequiel, que a maior política pública que a gente pode criar é a política pública de criar oportunidade para as pessoas. As pessoas terem oportunidade de realizar seus sonhos. E sair aí desse desemprego, dessa ociosidade que você relatou, Ezequiel. É interessante o que o governo tem feito com relação, e você na tua gestão, de preparar o jovem. Agora, engraçado, para não dizer triste e fatídico que eu diria, a iniciativa privada tem uma dificuldade sobremodo grande em dar essa oportunidade para o jovem. Porque fala assim, o jovem está preparado, fez um curso e etc. Tem que ter experiência. Como é que o cara vai ter experiência se ninguém dá a oportunidade para que ele consiga o primeiro emprego? Não é paradoxal? Para não dizer uma coisa meio que perversa? É necessário uma mudança de mentalidade, né? Os empresários têm que entender, até mesmo existe uma grande dificuldade nesse sentido. Eu, como comerciante, empresário por um bom tempo, eu já escutei muito essa situação, a dificuldade que alguns empresários têm de dar essa primeira oportunidade com receio de gastar energia, né, Carlos? Isso. Como é que eu vou gastar energia ali para preparar esse jovem que veio cru para o mercado de trabalho, ensinar, e depois vai que esse esforço não vai valer a pena, daqui a pouco essa criança, esse adolescente, esse jovem sai do mercado de trabalho, é algo que realmente cria um certo temor. Mas é algo que é necessário ser feito, né? As empresas têm que ter essa sensibilidade, criar oportunidades, e não só criar oportunidades no que diz respeito a falar, está aqui trabalhando agora, mas depois que a pessoa entrou na empresa, ofertar cursos para que a pessoa possa crescer dentro da empresa, é uma carreira de trabalho dentro daquele local que foi ofertado o primeiro emprego. Mas é necessária essa mudança de mentalidade. Carlos, quer fazer uma pergunta aí para o Carlos Dalvan? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, perguntar ao Carlos Dalvan. Hoje você está administrador do Recanto das Emas. É pré-candidato a deputado federal. Isso tem impactado diretamente assim no teu dia a dia ou ainda não? Olha, Carlos, boa pergunta, né? A nossa principal missão hoje é cuidar da cidade, é a gestão da cidade. Como administrador regional, nós temos essa clareza que temos esse projeto político, sim, para 2026. Estamos semeando bastante, não é de hoje. Há muitos do mundo político começam a fazer política nas vésperas da eleição ou no ano da eleição. E a gente já vem semeando, não é de hoje, né? Nós começamos esse trabalho em 2017 e eu te digo com clareza que a gente nunca parou, né? Todos os dias nas ruas da cidade, conversando com as pessoas, sendo acessível, visitando, café da manhã na casa de um, almoço na casa do outro. A gente tem, graças a Deus, uma acolhida muito positiva.
positiva, as pessoas gostam de nos receber na casa dela, gostam de nos apresentar para a família em aniversários. Então, assim, a gente tem essa clareza que a nossa principal missão hoje é a gestão da cidade. Mas tem esse projeto, sim, da política, que a gente tem esse desejo ano que vem de se colocar à disposição da comunidade de Brasília. Na última eleição, eu posso dizer que a gente bateu na trave como deputado distrital. Teve deputados que foram eleitos com 6 mil votos a menos do que a gente tirou. Olha só o tamanho do resultado que a gente conseguiu. Mas a gente vem semeando bastante esse projeto como federal. É uma pré-campanha, mas que a gente vem semeando de uma forma muito concreta e muito séria, sabendo da responsabilidade, que é essa questão de receber a confiança das pessoas. Famílias que abrem as portas, projetos sociais que abrem as portas para que a gente possa se apresentar. E muitas vezes as pessoas, Ezequiel, falam assim: Carlos, como é que você vai querer ser candidato a deputado federal se você não ganhou como distrital? A política em Brasília é muito dinâmica, de oportunidades. A gente sabe que a concorrência para um deputado distrital é muito maior do que para um deputado federal. Mas a gente também sabe, na contrapartida, que é necessário mais votos. Mas é relativo. A gente viu aqui alguns nomes aqui em Brasília, como a Lila do Vôlei, que hoje é senadora da República. Disputou a eleição de deputada distrital, na época tirou pouco menos de 11 mil votos, e em seguida vem candidata a deputada senadora da República e estoura de votos e é eleita senadora da República, mais bem votada naquele pleito. Então, cada eleição tem uma nova história e a gente vem trabalhando de forma séria e sabendo da responsabilidade, que não é só subir atrás de voto, de falar que vai fazer isso, aquilo, outro. É de escutar as pessoas, de ouvir as pessoas e ver o real desejo que as pessoas têm. Está todo mundo muito cansado. As pessoas estão cansadas desse discurso de polarização, de ideologia partidária. As pessoas querem ver representantes que tenham empatia em lutar realmente pelas demandas que tenham interesse, em fazer a diferença dentro da sua casa, dentro do seu lar, fazer a diferença para a sua família. Quantos pais de família hoje, o orçamento no final do mês fica apertado, sobra dias e quando vai olhar para o armário ali, as compras já estão acabando e cadê o cartão de crédito, não tem mais limite, os valores da conta já foram embora. Então a gente tem com muitas famílias hoje passando por dificuldade. E a gente vê muitos políticos hoje falando de ideologia, de briga política e pouco se importando com essas famílias que precisam de representatividade efetiva. Alguns querem cargos para locupletar, para pegar também, para conseguir imunidade, etc. A grande verdade, Carlos Davan, você falando aí acerca de campanha, cada campanha é uma história. Imagina você deu exemplo aí da Leila do Vôlei. Abraham Lincoln, um dos maiores estadistas norte-americanos e do mundo, por que não, concorreu a deputado estadual, a federal, ao Senado e perdeu. Quando foi candidato à presidência, era motivo de chacota, de gozação. Foi eleito o presidente norte-americano e um dos maiores da história. Foi o presidente que acabou com a escravidão nos Estados Unidos. Então, cada eleição é uma história. Você foi muito bem votado na última eleição, em 2022. Estava falando contigo agora fora do ar. Em 2018, você obteve 6.111. Em 2022, 17.227 votos. Quer dizer, se nós olharmos aí, quase 200%. De votos. Quer dizer, então acredito piamente que você tem total probabilidade, condição de vencer uma eleição para lograr êxito nas urnas e com certeza sagrar-se deputado federal. Porque para isso você está trabalhando. E você falando aí aqui, agora, eu achei uma coisa interessante. Você falou portas que se abrem. Literalmente, você não chega batendo em porta de ninguém. As pessoas estão te chamando. As pessoas chamam... Eu chamo ele de deputado. Eu sei que ele é o presidente do IBRAM, mas eu chamo ele de deputado. Deputado Rony. Então vocês têm feito essa parceria e vocês têm sido chamados para festas, para cafés da manhã. E pasme, isso aí pode incomodar algumas pessoas, né, cara? Exatamente. O Rony é um grande aliado. Até aproveita aqui o espaço para mandar um abraço para o deputado Rony, que está se recuperando da cirurgia. Agradecer também todos os amigos que fizeram essa corrente de oração pela saúde dele. Era uma cirurgia bem sensível, né? Ele já tinha feito uma cirurgia lá em 2022, que quase ele perde a vida, e dessa vez, graças a Deus, tudo deu certo, ele está nessa recuperação. Um grande abraço, meu amigo. Vamos continuar aqui em oração pela sua recuperação o mais breve possível, para que depois a gente possa voltar para os cafés da manhã, para as festas. E o que você está falando, né? Muitas portas são abertas realmente para a gente. A gente conhece algumas pessoas do meio político que, infelizmente, às vezes não consegue ter agenda de ter visitas e portas abertas. E, infelizmente, a nossa história aqui é o contrário.
contrário, a gente não consegue ir em todas, né? A gente até pede desculpa às pessoas que às vezes nos chamam para ir num evento, numa festa de família, numa igreja, num projeto social, e às vezes a gente não consegue ir, mas não é má vontade, que trabalhar a gente gosta muito, é realmente essa questão de gestão de tempo. Muitos convites simultâneos e a gente fica ali naquela, né? De como é que vai fazer para ir em todos. E é gratificante isso, né? É a lei da semeadura. Quem planta o bem, a gente sempre tratou as pessoas com muito respeito, com muita acolhida. A gente faz questão de ter o contato direto com todas as pessoas. Todo mundo tem o telefone lá do Rony, todo mundo tem o meu número de telefone. A gente mesmo que responde de um por um. Dá trabalho, é cansativo, é final de semana, é à noite, mas a gente faz isso com muito amor. Né? A gente sabe a importância de respeitar as pessoas. E a vida pública, ela não é uma obrigação, ela é opcional. E se você optou para viver a vida pública, você tem que saber que tem responsabilidade com as pessoas. Então, quando alguém te manda uma mensagem, ela quer uma resposta, quer um retorno. Por mais que às vezes a resposta seja negativa, e é melhor ser verdadeiro, pelo menos eu penso assim, do que mentir, prometer o que não tem. A gente faz questão de estar ali, olha, hoje a gente não vai conseguir, ou então, olha, recebi aqui, vamos ver se a gente consegue orientar você da melhor forma. Porque às vezes a pessoa quer uma orientação, quer saber como é que funciona um procedimento. A simplicidade das pessoas é enorme. E a gente trabalha com pessoas de cidades periféricas, que às vezes não têm o conhecimento do mínimo, que pra gente é o mínimo, mas para elas é o máximo. Então, atender essas pessoas com empatia, com carinho e respeito é o mínimo que a gente pode fazer como pessoas públicas. E o trabalho é cansativo? É bastante cansativo, mas é muito prazeroso também. Sair nas ruas, chegar na casa das pessoas e receber aquele carinho, aquele abraço, não tem nada que pague. Você tocou num ponto muito interessante que eu pude comprovar de forma pessoal. O teu telefone é você que atende, o do deputado Rony é ele que atende, e vocês não têm o que muitos têm. Quando está na campanha, dá o número, quando vence a eleição, muda de número. Vira, só não se torna Deus porque não tem poder, mas torna-se inacessível. Ninguém consegue falar mais com aquela pessoa, e se é eleito, tem um bando de puxa-saco que blinda, não deixa você chegar na pessoa, sendo que, na verdade, o parlamentar ele é um representante do povo. Então, isso aí, Carlos Dalvan, tu tá de parabéns, o deputado Rony também tá de parabéns, porque vocês, uma vez, eu mandei uma mensagem pro deputado e ele respondeu. Eu achei estranho, eu até perguntei, o deputado Rony tá falando, sim, Guerreiro, só eu tô falando. Porque, falar em Guerreiro, eu até quero mandar aqui um alô especial lá para os meus pares no hospital de base, o Ellison, que é meu supervisor, e na pessoa do Ellison eu cumprimento todos os vigilantes. O Carlos Dalvan perguntou, o Zaqueu aqui como é que é? Te chama Zaqueu ou é Guerreiro? Eu falei, não, aqui é Zaqueu. Mas no hospital de base todos me conhecem como Guerreiro. E, olha, o hospital de base ali, gente, é segurança, dá o melhor. Como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, a segurança do hospital de base é a melhor do mundo? Não, não é. Mas nós damos o nosso melhor. Enquanto nós não temos condições melhores de fazer melhor ainda. Então, alô especial para todos os vigilantes do hospital de base, em especial ao meu plantão e ao meu supervisor, o Ellison, grande ser humano. Grande abraço a todos. Então, voltando aqui, Carlos Dalvan, aí vocês não têm essa coisa de, sabe, passar da eleição, mudar de número e não atender mais as pessoas. Tá de parabéns, eu acredito que é por isso que você está à frente da administração do Recanto durante 7 anos, fazendo um bom trabalho, e de alguma forma também a administração, quero te perguntar, a administração de alguma forma é uma espécie de mola propulsora para um cargo eletivo? Sim ou não, Carlos Dalvan? Zaqueu, eu só queria pegar um gancho na sua fala e já te respondo também isso. Essa sua fala, Zaqueu, de mostrar essa indignação, né, de uma certa forma, por alguns políticos que se blindam, que trocam o telefone, que mudam de status, que perdem esse contato com a população após serem eleitos, é o que frustra muitas pessoas de se interessarem por política. As pessoas às vezes vão lá, usam a sua confiança, porque muitas portas se abrem, porque pessoas têm uma confiança, por exemplo. O líder comunitário lá da quadra 802 do Recanto das Emas. Ele tem a confiança da comunidade, vai ali e leva o candidato e abre várias portas pelo trabalho que ele realiza de liderança. E depois, se o candidato ganha a eleição, não esquece daquele líder comunitário, daquele presidente de associação, daquele amigo que ajuda a abrir portas. E isso traz uma frustração muito grande. Por isso que muitas pessoas hoje falam mal da política, e fazer política hoje é muito difícil, Carlos, porque muita gente não tem interesse de participar da política por conta disso. Que, poxa, eu me senti usado. Era a época da campanha, era tapinha nas costas, vinha aqui em casa e depois se ganhou a eleição,
não me atende mais, passa por mim, parece que não me conhece. E essa é a grande realidade que afasta as pessoas do meio político. E a gente realmente prega essa política diferente, de estar presente, de ajudar as pessoas, independente de momento eleitoral, ouvindo as pessoas, mas por respeito. Essa é a política que a gente acredita. E assim, voltando para a sua pergunta, Zaqueu, que a gente mostra o trabalho do administrador como realmente possa ser um diferencial, mas eu costumo dizer que é um telhado de vidro, amigo. Ela pode ser realmente algo que mostre um bom trabalho, mas pode também ser algo que enterre carreiras políticas. Porque a administração regional, como eu falei no início, é um grande desafio. É uma faca de dois gumes realmente, né? Pode beneficiar, aumentar, potencializar o projeto político de alguém, mas pelas dificuldades do cargo, pela falta de estrutura, de autonomia financeira, pode também levar um nome político a cair, né, a perder apoios, perder visibilidade, a sucumbir. Então, assim, a gente entende que a administração regional possa ser, sim, também uma boa vitrine, mas ela também traz consigo, por conta de toda essa dificuldade de gestão, toda essa questão também dessa carga negativa, de às vezes você passar uma má imagem para a população e às vezes ser confundido, porque assim, um grande exemplo, saúde pública. Hoje nós temos um grande equipamento público de saúde no Recanto das Emas, que é o IGES, e que atende muitas pessoas, né? A gente tem os números dos atendimentos lá da UPA do Recanto das Emas, e é um número bem substancial. Mas perante a população, que é grande, não só do Recanto das Emas, mas da região ali em torno, acaba que muitas vezes o atendimento lá não é suficiente. E a pessoa chega, não consegue atendimento, o médico não tem a quantidade de médicos suficiente, às vezes falta itens, e as pessoas com saúde pública não é o que pode se brincar. A pessoa chegou doente no lugar, ela já chega ali no desespero. Ainda mais se você vai levar um pai, um idoso, uma criança, aí que o desespero é potencializado. E assim, as pessoas assim, não entendem às vezes que assim, a administração, e eu não me escondo de problema, o administrador regional tem sua responsabilidade sim. E a gente está sempre cobrando ali, junto ao IGES, Secretaria de Saúde, um melhor atendimento à comunidade. Mas isso reflete também na nossa avaliação como administrador. Muitas pessoas entendem que se a UPA não atende bem, a culpa é plena do administrador. Sendo que a gente diretamente não consegue ter esse poder de gestão dentro da UPA. É algo que é um instituto, o IGES, que é condicionado a um contrato junto com a Secretaria de Saúde. Sim. E às vezes a gente tem esse desafio de conseguir ter essa gestão mais próxima, ou desse poder de articulação. Carlos Dalvan, a gente sabe que a saúde pública ela está na UTI, não é só a nível de Brasília, é a nível de Brasil. E o que eu fico, às vezes, indignado é que eu acredito que deveria haver um projeto de lei, não sei se porventura passaria pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, para que o político ele usasse a rede pública. Porque o cara enaltece a saúde pública, o cara enaltece o SUS, que é algo bom. Mas no Brasil é o seguinte, quando o cara é de esquerda, ele vai para o Sírio-Libanês. Quando ele é de direita, ele vai para o Albert Einstein. E o povo? O povo fica no périplo, vai para um hospital, manda para outro. Chega no outro, você tem que ir para a sua regional. Quando às vezes o cidadão que paga imposto e que é o menos favorecido deveria ser atendido na sua necessidade, não é. E o político vai para os centros mais especializados por conta do Estado. Isso é uma coisa que deveria mudar, cara, porque eu acho é algo desumano. Eu não estou falando que o político não tenha direito de cuidar da saúde, claro que tem. Mas por que não usa a rede pública também? Já que a rede pública... Porque se o político usasse a rede pública, eu duvido que faltaria médico. Eu duvido que um tomógrafo no hospital ficaria quebrado 3, 4, 5 meses. Eu duvido. Não ficaria. Porque com certeza no mesmo instante apareceria verba. De onde eu não sei, mas apareceria. Porque dinheiro tem. Se rouba dinheiro nesse país todos os dias. Vê agora o INSS. Os pobres dos velhinhos sendo roubados. Se rouba dinheiro nesse país todos os dias. Mas quando é para educação, quando é para saúde,
aí é limitado. É uma coisa que, por incrível que pareça, às vezes, isso causa revolta no cidadão comum, ou na pessoa que, de fato, sabe o que é levar um filho para o hospital, uma mãe para o hospital, um idoso, e não ter um atendimento adequado? É triste, é lamentável, é sofrível. Admiro o seu posicionamento, Zaqueu, e comungo de um pensamento também. Eu acho que quem calça o sapato é que sabe onde aperta, né? E se a pessoa é responsável pela saúde e a nossa classe política tem essa responsabilidade, sim, até mesmo para ter essa avaliação se realmente está funcionando bem, deveria usar, né? Ou pelo menos estar mais presente, né? No dia a dia, acompanhar. E isso a gente levaria para a educação também, para que a gente tivesse escolas melhores. Então a sua colocação, os nossos profissionais fossem mais bem valorizados também. Então, acho que passa por aí também, né? A classe, a gente vê muita reclamação de várias áreas, mas a gente vê muitos professores reclamando da pouca valorização. Então, assim, eu acho que é algo que é válido, sim, se pensar em algo nesse sentido, até porque ninguém é obrigado a ser político. Ninguém botou uma arma na minha cabeça e falou assim, olha, você vai ter que ser candidato agora a deputado e tal. Não é isso, é uma opção. E foi uma escolha que eu fiz, e assim como todos os outros políticos, eu acredito que também tenha sido da mesma forma. Acho que não tem nenhum caso de tenha sido obrigado. Então, se a pessoa optou para ser um servidor público, representar a população, sendo um político, ela tem que fazer também sacrifício de usar o serviço que ela é responsável em fazer acontecer. Eu acho que é por aí. Eu concordo com você. E olha só, quando você fala da valorização do professor, que é um mestre, não só do professor, mas também do profissional da saúde. Por que não? Porque na pandemia eram chamados de heróis. Quando criou-se esse salário aí, de 3 mil e pouco, cara, muitas empresas, os heróis viraram vilões. Falaram em demitir, que não tinha condições. Agora, como é que não tem... O piso da enfermagem, né? O piso, exatamente, de 3 mil e pouco, não é isso? Quer dizer, os heróis na pandemia viraram os vilões quando literalmente tiveram a condição de ter mais dignidade, mais respeitabilidade, mais reconhecimento e, por conseguinte, um salário que eu não diria até que lhe faz jus, porque um profissional da saúde, quem salva vidas, uma vida tem preço? Terminantemente não. Deveriam ser muito valorizados. É incrível como as políticas, elas precisam realmente de valorizar essas pessoas, mas valorizá-las não somente na questão da oratória, do discurso, em plena campanha, mas sobretudo de forma salarial, para que tenha realmente condições para dar dignidade àqueles de quem depende. Resultado na ponta, né, amigo? Literalmente. Carlos, vamos abordar aqui um pouco a questão a nível nacional. Você uma vez eleito, você é pré-candidato, mas eu espero que você logo dê sucesso. Uma vez que você seja eleito deputado federal, você já tem um projeto aí para que possa ajudar, quer seja a economia, ou a saúde, ou até mesmo a valorização desses profissionais? Olha só, eu acho que assim, a gente cobra muito resultado do serviço público. E volto a reiterar, esse resultado de melhor qualidade passa pela valorização dos servidores. E a gente viu que agora há poucos dias em Brasília, os servidores da segurança pública, a Polícia Militar do DF, da Polícia Civil, foram beneficiadas com aumento, que a gente entende que ainda pode ser potencializado, né? A gente entende perfeitamente isso. E a gente enxerga que tanto o pessoal da saúde, o pessoal da área da assistência social, que é uma área muito importante, que nós precisamos olhar com um olhar diferenciado, que é pouco representado e a gente vê pouco se falar, né? Precisa dessa valorização, também como a nossa classe de professores, né? A gente entende que precisa de uma valorização maior. E assim, Carlos, essa valorização não é só questão de estrutura financeira de salário, é um plano de carreira adequado, respeitar o trabalho que é executado por esses profissionais. E por mais que a gente viva hoje um momento que já existe acenos nesse caminho, há muito a se fazer. O caminho do servidor público ainda é bem desafiador. Nós temos aqui em Brasília um grande parceiro do servidor público de anos, há décadas. Aí, o deputado Rony Nemes sempre ajudou várias classes. Esses dias mesmo nós estivemos reunidos com os PP e GG, que é uma classe de servidores públicos aqui de Brasília, que são pouco valorizados também. E eles falavam disso. Não é só uma valorização financeira, é de ser respeitados. Verdade. Carlos Dalvan, olha só, agora vamos falar aqui um pouco a nível federal, como a gente já começou.
O que você está achando dessa situação toda aí, dessa política, como você falou agora bem no início, acerca dessa polarização, que eu acredito piamente que isso não é benéfico para o país? Essa coisa, porque hoje não é só a questão da polarização, mas sobretudo é da falta de respeito dos adversários. Eu não diria inimigo, porque ninguém tem inimigo, né? São os adversários políticos dentro da ideologia. Isso. Mas vamos lá, agora recentemente nós vimos aí o presidente Bolsonaro preso e etc, e aí, recentemente lançou aí o Flávio Bolsonaro. Como é que você vê esse prisma, esse panorama dessa situação toda política e dessa convulsão política em que se encontra o país? Eu acho que é muito cedo para a gente fazer uma avaliação concreta, né? Até porque daqui para o próximo ano, até o meados de junho, julho, muita coisa vai mudar no cenário, pelo menos a gente... Ou não, né? Mas a gente imagina que muita coisa possa mudar sim, né? A política tem essa versatilidade que já foi descrita lá atrás. Dinâmica, né? De comparar com as nuvens, você olha, tá de um jeito, né? Como já foi falado por um grande político lá atrás. Mas a gente entende que, assim, tudo que é o extremo, seja para um lado, seja para o outro, não é bacana, né? A gente tem que entender que a moderação, o diálogo, a conversa respeitosa é sempre mais benéfica e mais produtiva. A gente viu nas últimas eleições famílias sendo parentes perdendo contato, brigando, discutindo, vivendo ali momentos de agressão, pessoas perdendo a vida, teve gente dando tiro na outra, lá no Recanto das Emas aconteceu um fato desse durante a eleição também. Isso então, assim, por conta dessa polarização política. E a gente entende, pelo menos é a minha visão, que se gasta muita energia para falar dessa polarização, para defender o seu discurso. Energia essa que poderia estar sendo usada, Zaqueu, para a gente lutar por coisas boas para a população, políticas públicas que façam a diferença. Se tivéssemos bancadas, em vez de lutar pela bancada do lado A, do lado B, bancadas para lutar por um preço mais justo pelos produtos, pensar em uma revisão da tributação que a gente vive hoje no país inteiro, incentivos realmente fiscais para empresas sérias no país, a gente realmente teria resultado melhor, que é na ponta, é pensar nas pessoas. E aí, infelizmente, a energia que nós acompanhamos hoje que é gasta, como aconteceu no Congresso hoje, é um lado querendo matar o outro, realmente é algo muito triste de se ver. Não é essa política que a gente acredita que vai tirar o país da situação que está. Agora, o cenário de quem vai ser o candidato, há nomes aí que estão sendo apresentados, eu acho que é muito cedo para falar que vai ser isso, aquilo, outro. Então, até para a gente que vem acompanhando, é difícil. Não, acho que esse é bom. Eu acho que quando chega mais perto da eleição, que a gente tem um cenário mais próximo do concreto, é que a gente começa a ter uma visão mais pontual e assertiva do que possa representar melhor o país. O que a gente torce hoje é que o governo que está aí possa acertar, melhorar a qualidade de vida da população, porque o povo está minguando. E quando chegar a eleição, a gente vai ver quem tem melhores propostas e torcer para que possa realmente não só ter propostas, resultados. A gente deu oportunidade para um lado, deu oportunidade para o outro, e ia ver que a coisa continua da mesma forma. O país está vivendo um momento crítico, e assim, alguns querem falar que não, mas essa é a realidade. Investimentos, né, saindo do país, o empresário desmotivado, e tudo isso é muito complicado. E a gente quer ver o país, as famílias do país, sorrindo, com qualidade de vida melhor. Carlos Dalvan, permita-me, eu vou ler aqui algumas mensagens. Eu gosto de ler essas mensagens. Vou falar aqui na TVN, mandar um alô pro Eli Caso. E aqui pro meu amigo Celso, que está aqui me dando o prazer da presença dele aqui no estúdio, aqui do Despluga. Celso, muito obrigado. Mandar um alô lá para Jennifer, lá em Águas Lindas, no Mercado Dona G. Essas pessoas são pessoas que vão anunciar aqui no podcast. Então já vou mandar um alô especial para esse pessoal aí. E também lá para o Daniel, que tem uma empresa forte lá em Águas Lindas, na área da comunicação, da internet, etc. Carlos, eu quero ler aqui, olha só. A Silvana Portela, ela fala o seguinte: boa noite a todos. Parabéns pelo trabalho realizado na cidade pelo administrador Carlos Dalvan. Muito obrigado, Silvana. Aqui também tem uma mensagem aqui do Gabriel. Gabriel é bênção de Deus, é meu filho. Ele parabeniza pelo programa e fala que aqui a atitude do apresentador é inspiradora. Obrigado, filho. Grande beijo no coração. Eu também sou fã do apresentador aqui. O apresentador manda bem demais, viu, Gabriel? Você aqui é especial, cara. Obrigado aí, grande Carlos Dalvan. Aqui, olha só, o Celção, ótima palavra, não pode se esconder do povo. E é isso que o Carlos Dalvan não faz, viu? É se esconder do povo.
o deputado Rondem Nemer, esse pessoal aí, viu, Celção? Celso é um grande amigo, um grande parceiro. Obrigado, Celso, pela presença aqui nessa noite aqui no Zaqueu e Você. A Jennifer tá lá em Águas Lindas. Boa noite. Mandei um alô pra você, viu? Grande abraço aí, Jennifer, um ser humano fantástico, mulher maravilhosa. E grandes... Celção, depois eu quero te falar algo, viu? Mas depois. Carlos do Guaíra, quer fazer uma pergunta aqui pro grande Carlos Dalvan? Uma outra pergunta? Zaqueu, eu estou me sentindo super à vontade, um papo super descontraído. Vocês estão de parabéns, mas Carlos Dalvan, tanto eu quanto você já fomos testados nas urnas. Qual a maior diferença, ou não, qual a maior... digamos assim, dificuldade que você teve como candidato? Olha, Carlos, eu acho que são várias dificuldades, né, para uma pessoa que quer fazer política hoje no país, né, não só fala aqui em Brasília. Mas uma das principais é realmente essa desconfiança das pessoas. Porque assim, a gente está cansado aí de ver uma classe política, muitos candidatos que promete Deus e o mundo, que vai entregar e que vai fazer tudo acontecer. E quando você promete, usa ali sua palavra, que pode confiar, você gera uma expectativa nas pessoas. E quando essa expectativa não é cumprida, gera uma decepção. E para você quebrar o gelo dessa decepção, você começando a sua história política, no meu caso comecei em 2018, é um grande desafio. Você chega na casa das pessoas, as pessoas ficam te olhando, será que é mais um que está querendo me enganar? Será que é mais um que está aqui prometendo que vai ser assim, depois que ganha, some, desaparece? Então, esse ar de desconfiança que muitos maus políticos criaram no decorrer dos anos é um grande desafio, eu acredito, para qualquer político. E a gente que tem a boa vontade de fazer um trabalho sério, fazer as coisas acontecer, entregar resultados, sofre muito com isso. Mas, por mais que seja desafiador, isso não me desmotiva, né? Serve de combustível, de trabalhar cada vez mais, acordar mais cedo, entregar resultados. Temos muitas demandas a serem realizadas na cidade, sim. Não estou dizendo que está tudo perfeito, mas eu tenho muito orgulho da cidade do Recanto das Emas de hoje, comparada à cidade do Recanto das Emas que eu assumi lá em 2019. Muita coisa melhorou na cidade. E não é mérito só meu, a equipe, o governador Ibanez, né, a vice-governadora Celina Leão, nós temos o Rony, que é um grande parceiro da cidade, mesmo sem mandato, consegue me ajudar bastante pela história política dele. Então, são várias pessoas que vestiram essa camisa e a gente conseguiu, já no decorrer desses anos, deixar um legado para a cidade, uma cidade que hoje teve um crescimento econômico gigantesco. Até 2019 nós não tínhamos nenhum atacadão, já inauguraram 5 atacadões na cidade, shopping center, redes de academia, franquias multinacionais como Burger King, McDonald's, uma grande fábrica agora da Brasal, Coca-Cola está sendo construída no Recanto das Emas. Então a cidade evoluiu e mudou de patamar. Há muito a ser feito? Claro que há muito a ser feito. E fazer política no dia a dia continua sendo desafiador? Continua sendo desafiador, porque tem muita gente que ainda consegue... mas não resolveu o problema da saúde. Mas a minha escritura não foi entregue. São vários problemas que a gente carrega com a gente, que a gente não tem o poder de resolver, que a gente se compadece com as pessoas, mas tem esse desafio de entregar resultado por falta de mandato, por falta de autonomia política que o mandato trazeria, ou de recurso. Muitas demandas da cidade que não foram resolvidas é por falta de recursos. As emendas parlamentares em Brasília são muito importantes. E como a nossa região não tem deputado, nenhum eleito, se torna mais desafiador ainda. Mas eu não gosto muito de esconder na justificativa, não, dando desculpinha. Nós vamos trabalhando, nós vamos para cima. Não me escondo, estamos nas ruas da cidade todos os dias, meu gabinete de portas abertas para a comunidade. Até porque, assim, essa desconfiança das pessoas só tem um jeito de quebrar. Sendo verdadeiro com elas, respeitoso. Mostrando trabalho. Ética, né? Nós somos uma gestão transparente e limpa, mas também com muito trabalho. Muito trabalho. Essa é a essência da nossa rotina política. Trabalhar bastante. Carlos Dalvan, eu vivo a política diariamente onde eu moro. Eu moro há 31 anos em Águas Lindas de Goiás. Já fui testado por 2 vezes nas urnas como vereador e sei que é super desafiador, mas você tem que gostar
da cidade onde você mora, você tem que gostar de pessoas e você tem que gostar, acima de tudo, da política. Senão, com certeza, não terá êxito. Você tem demonstrado aqui nessa conversa nossa aqui, nesse bate-papo super animado, que gosta do que faz, gosta de pessoas. Com certeza você está no caminho certo. Parabéns. Obrigado, Carlos. Obrigado. Olha só, Carlos Dalvão, só ratificando aqui o que o Carlos do Guaíra está falando, eu gosto de ler essas mensagens, cara. O Vitor Portela, o Vitor Portela, ele falou o seguinte, só ratificando o que você está dizendo. Parabéns pelo programa, Dalvão é muito competente e o discurso dele é que na sua gestão não é só cuidar de obras, mas sim cuidar de pessoas. Maravilha. Tá aqui. É o mais importante. Entendeu? A gente fica feliz, né? Aqui tem outra coisa. Eu gosto dessa mensagem. Grande Zaqueu, desejo a você muito sucesso com este programa e gostaria de aproveitar a oportunidade e perguntar ao Dalvan sobre a operação do... Como que é? Ele colocou legal, mas deve ser do DF legal, né? Ocorrida em setembro deste ano. O que ele acha? É com você. Olha só, mais uma vez agradecer o pessoal aí que está mandando as mensagens, fazendo os elogios, né? A gente sabe que também tem uns puxões de orelhas, né? A gente também não se preocupa com isso, porque faz parte da vida política. Se Cristo, né, nosso Salvador, agradou todo mundo, quem sou eu, né? Um filho cearense que vai fazer a diferença para todo mundo. Mas a gente se esforça muito para entregar o melhor. E só ratificando essa fala, a gente luta sim por muitas obras, né? O viaduto entregamos, várias creches entregues na cidade, Casa da Mulher Brasileira, asfalto novo em alguns pontos da cidade, iluminação de LED, praças reformadas. É muita coisa, né? Que a gente conseguiu fazer no decorrer desses 7 anos. E a obra do hospital que começou e parou, agora retomou, graças a Deus. O CAPS que está lá quase pronto também do lado do hospital. Mas o mais importante é cuidar de pessoas. A gente sabe que através das grandes obras a gente está ajudando a cuidar de pessoas. Mas, às vezes, o cuidar de pessoas é atender uma demanda simples, um quebra-mola na frente da casa da pessoa, ou tirar, né? Em alguns casos as pessoas também pedem. Uma iluminação que está apagada e a gente correr atrás da SEB para que possa ser feita a manutenção mais rápido. Então, dessa forma que a gente sente que a gente se aproxima das pessoas e ajuda a atender as demandas. Mas, falando especificamente dessa ação que aconteceu em setembro do DF Legal, uma ação que, no que diz respeito à legalidade, uma ação que ocorreu da forma correta, né? A gente viu que tinha alguns ambulantes ali que estavam usando a calçada de uma forma indevida e, infelizmente, o DF Legal, quando vem, ele não atende só aquela situação específica. Tem locais que ele vai lá e atende. Mas a forma como foi feita foi uma forma muito ruim. Chutando a mercadoria de uma senhora, mãe de família, e assim, poxa, eu não tenho mais a minha mãe, né? Mas quando eu vi aquela cena, eu falei assim, poxa, isso aqui poderia ser com minha mãe. Isso nos toca muito. A senhora no chão e um servidor, né, lá do DF Legal chutando a mercadoria. Então foi algo que nos deixou muito revoltado também, mesmo sendo do governo, fiquei bastante revoltado. Cobramos um posicionamento do DF Legal, do presidente, teve algumas tratativas lá junto ao servidor que infelizmente teve essa atitude lá, e a gente espera que não aconteça mais no Recandazema. As operações vão continuar acontecendo. A gente entende que em alguns casos, quando há um desrespeito às normas, à legislação, vai acontecer. Tinha pessoas lá que não estavam conseguindo enxergar o ônibus para chegar na parada. Tamanho era o avanço de alguns ambulantes em algumas áreas que não dava para ficar. Carlos Dalvan, é bom que se diga uma coisa. No caso, foi tão somente um caso isolado. Foi um servidor e não todos os funcionários do DF Legal que agiu com essa truculência. Eu não vou entrar no mérito da quantidade, porque realmente foi algo muito rápido que aconteceu lá. Teve algumas imagens, alguns outros... Mas na imagem dá para ver se foi só um ou teve mais? Nessa situação específica de chutar a mercadoria da senhorinha que estava lá no chão, foi um servidor específico. Então, assim, foi algo que aconteceu ali que assim, a gente torce muito que o DF Legal possa ter um desempenho melhor nas futuras operações. Não tenha dúvida, é uma ação realmente condenável, mas é bom que se diga que foi algo isolado. Acredito piamente que não seja a prática. Perfeito. Até porque se o for, deixa de ser DF Legal para ser DF truculento. É isso. E a população não precisa de servidores que haja com tamanha brutalidade e desrespeito a alguém que possa estar errado, mas enfim, está trabalhando. E a gente sabe que o DF Legal é composto de vários servidores e em sua grande maioria são pessoas talentosas,
talentosos, que por mais que façam um trabalho que é complicado, trabalho de fiscalização, de operação, realmente é... Mas a gente sabe que tem bons profissionais lá sim, mas nessa situação específica ficou essa mancha, né, da ação na cidade, por conta disso, uma ação que assim, a administração não tinha conhecimento, e de fato é assim que acontece, as ações não só no Recanto das Emas, o DF Legal tem essa autonomia de entrar na cidade, fazer as operações de forma sem comunicar a administração, e já tinha acontecido outras vezes, mas o que ficou marcado foi essa cena específica. Acreditamos que tenha sido uma situação, algo isolado realmente. Torcemos, né? que sim. Mais uma mensagem aqui. Daqui a pouco a gente vai estar terminando. Passa tão rápido, hein, Carlos? Olha só. O Ellison, ele fala o seguinte: boa noite, Zaqueu. Uma vez mais, ele não estava assistindo. Mais uma vez, um alô aí pro Ellison Rogeri, que é o meu superior lá no hospital de base, chefe de segurança, um ser humano extraordinário, um profissional da mais alta competência e know-how e um camarada de um caráter sobremodo ilibado. O Ellison é um grande ser humano. Grande abraço a você e para você, a minha continência. Ele fala o seguinte: boa noite, Zaqueu. Dê parabéns ao Carlos Dalvan pelo excelente trabalho realizado no Recanto das Emas. Realmente tem feito uma administração exemplar e atuante. Muito obrigado, Edson. Um grande abraço aí. Bom profissional aí. Você encheu a bola do homem e, rapaz, gostei de ver, viu? O cara é top mesmo. O camarada é top. E continua aí. Rapaz, os cafés continuam. Direto, amiga. A gente tem essa dinâmica aí, as pessoas sempre estão nos convidando, às vezes fica chateado porque a gente demora para ir, porque é muitas agendas, aí às vezes só vai poder ir daqui uma semana, ou daqui 10 dias, mas a gente sempre tá aí na casa das pessoas, porque é a melhor forma de fazer política, né? Escutando as pessoas. Muito boas ideias saem desses encontros, demandas também, né, que a gente recebe, e a gente fica muito feliz dessas portas abertas. Tem dia que é 3, 4 café, tem dia que é 2, 3 almoço, e à noite emenda o trabalho. É cansativo, mas é muito gratificante também. Carlos Dalvan, vamos voltar um pouco aqui quando nós falamos acerca da confiança do povo na classe política, que hoje realmente tem sido algo penoso. A população deveras tem estado em situação dificílima, com tantos políticos canalhas, com tantos políticos que falam, não cumprem. E quando vem pessoas sérias, às vezes é jogado na mesma vala comum que os parlapatões. Mas olha só, em 2018, a Câmara Legislativa ela teve uma renovação na ordem de 66%. Ou seja, dos 24, somente 8 conseguiram a reeleição. E na eleição passada nós tivemos uma renovação aí de 50%. Será que porventura na bancada federal, será que haja tal probabilidade de renovação e por conseguinte pessoas que novas, não só novas na idade, mas sobretudo no caráter, na ética política que você falou agora, será que existe tal probabilidade? Nós torcemos para que sim, Carlos Dalvan. Zaqueu, na verdade, esse novo modelo, né, de eleições, né, que está sendo desenhado no país, isso vem caminhando devagarzinho, com um número menor de partidos, um número menor de candidatos por partidos, vem afunilando a política. Então, como você bem viu na sua análise, o número de renovação caiu em 2018 para 2022, a renovação diminuiu. E isso é uma tendência, Zaqueu, que a gente, pelo menos que estuda todos os dias ali os números da eleição, para fazer uma campanha mais bem planejada possível, vem avaliando que é uma tendência que vai continuar. A renovação cada vez vai ser algo de uma menor proporção. Mas a gente entende, né? Por mais que seja apenas 8 vagas para deputado federal aqui em Brasília, que com um trabalho sério, uma cadeirinha vai estar lá nos esperando, né? A gente só quer uma só, deixa as outras 7 para o pessoal brigar aí, se virar. Mas é realmente muito desafiador. Eu costumo dizer que quem começou a fazer política agora em 2026, para a eleição de 2026, vai ter um desafio muito grande, porque cada vez mais a bolha política está ficando blindada, novos nomes surgir, vai ser mais difícil por conta dessa configuração nova política, onde a quantidade de partidos vem diminuindo, e não só essa quantidade de partidos, as federações diminuem o número de candidatos também, e exemplo, 2018, na primeira campanha, o número de candidatos a deputado distrital era 48, para 2022 o número caiu para 24,
Então, assim, é um corte de 50%. E aí aquela votação que era pulverizada, que nomes saíam às vezes com 6, 7 mil votos e ganhavam a eleição, como foi o caso em 2018 do Sardinha, que ganhou com 6 mil votos, da Júlia Lucy, do Leandro Graça, que foi na casa de 6 a 7 mil votos, vai ser fatores quase que... Teve gente na última eleição que perdeu a eleição com 24 mil votos para distrital. Então mudou o jogo político. Carlos Dalvan, nós temos 6 minutos de programa. Passa muito rápido, pelo amor de Deus. Conversa prazerosa, né? Olha só, eu quero fazer a última pergunta. Eu sempre gosto de atender as pessoas que estão nos assistindo, nos dando o prazer da companhia. Claro que as perguntas as quais aqui eu faço é natural, são feitas, mas eu dou preferência a quem está nos assistindo, a quem eu devo total respeito e consideração por estar nos dando o prazer da companhia. Carlos, a última pergunta. A Jennifer, lá de Águas Lindas, ela falou o seguinte: muito feliz com a estreia desse podcast. Obrigado, Jennifer. Todo o sucesso do mundo. Thank you. Ela fala assim, uma pergunta para o Carlos: quais são as suas referências dentro da política, Carlos Dalvan? Zaqueu e você. Tira as perguntas aqui hoje realmente bem quentes. Jennifer, obrigado aí pela pergunta, né? E aí, quando você fala de referência, se for no que diz respeito a nomes políticos, eu tenho um grande aliado político, o deputado Rony Neymer, que é uma pessoa que faz a política do dia a dia. Porque existe o político Copa do Mundo, que aparece na cidade a cada 4 anos. E aqui em Brasília, normalmente é assim, o cara sai lá do Lago Sul, e aí é um barão, desce para a cidade satélite, abraçando criança, pegando menino no colo, falando que tá ali, que vai ajudar, e depois some, ganha a eleição e desaparece. E essa não é a política que a gente acredita, essa política Copa do Mundo. A gente acredita na política do dia a dia, de estar ali presente, não só na época de eleição. Porque as pessoas não têm necessidade só no período eleitoral. As pessoas têm necessidade todos os dias. Aparecem demandas, dúvidas, problemas que precisam de políticos que possam tentar ajudar. Então essa é a política que a gente acredita, a política do dia a dia. E o Rony sempre fez essa política, né? 4 mandatos que ele teve, 3 de distrital, 1 de federal, é uma grande referência. E outra grande referência são 2 governadores de Brasília. Um deles, o governador Roriz, que é realmente um grande gestor no que diz respeito, principalmente ao social, cuidar de pessoas, né? Sempre foi preocupado com pautas sociais, desde a habitação, a um pão e leite, a um cobertor, a uma cesta básica, porque vivíamos um momento em Brasília que não tínhamos tanta oferta de emprego como existe hoje, então as pessoas em Brasília tinham mais dificuldades, e o governador Roriz sempre fez um grande trabalho no que diz respeito a obras, que é importante, mas também cuidar de pessoas, que eu acredito que o político tem que fazer com maestria. E hoje o governador Ibanez, que é um excelente gestor, tem um jeito dele mais tranquilo, na dele, né? Aquele político que a gente diz assim, ele é muito popular, não é o perfil do Ibanez, mas é um governador de resultado, de entrega, de correr atrás, de fazer as coisas acontecer. Pegou Brasília num cenário que diziam que não tinha como fazer nada porque não tinha recurso, e foi transformando esses problemas em soluções, e entregou várias obras aí, vários projetos sociais entregue, cartão aí, diversos cartões, material escolar, cartão gás, cartão creche, cartão de todo lado, voltado a projeto social. E não foi à toa que foi reeleito em primeiro turno. Nem o próprio Roriz, que é um dos grandes nomes da política brasileira, se não o maior, conseguiu ser reeleito em primeiro turno. E o Ibanez foi lá reeleito e no primeiro turno, né, numa eleição que ele fez por onde conseguiu o resultado. Trabalhou bastante, mesmo no cenário do primeiro governo de pandemia. Bom, Carlos Dalvan, nós estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje. Eu quero agradecer ao Carlos do Guaíra pela participação, meu amigo, a quem também convidei para estar nessa bancada de hoje. As tuas considerações finais. Parabéns aos internautas que nos acompanharam. Parabéns à minha cidade, Águas Lindas. Um grande abraço aí, né? Em todos. Parabéns a você, Zaqueu, pela estreia. Foi belíssima. E parabéns ao nosso convidado, Carlos Dalvan. Sucesso naquilo que você está pretendendo para o futuro. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. E ele fala com a serenidade, né? E aproveitar aqui, mandar um abraço não só para Águas Lindas, né? Que a gente tem muitos amigos, mas todas as cidades do entorno. A gente tem esse compromisso também de abraçar as cidades do entorno. Então, mandar um abraço aí para todas as cidades do entorno. Foi as tuas considerações finais? Não, posso mandar um abraço. Vamos lá, claro. Vou mandar um abraço para todo mundo que acompanhou a gente nas redes sociais. A gente sabe que podcast, hoje as pessoas assistem no momento que está acontecendo, assistem depois, que fica salvo lá no YouTube. Deixar aqui também o meu telefone à disposição de vocês todos, é o 984, da todo mundo. E podem me seguir lá também no Instagram, @CarlosDalvan. Vocês vão acompanhar um pouco do nosso trabalho, pode dar sugestão, pode puxar a orelha, tem uns
caboclinho que entra lá só pra falar besteira, a gente também aceita também, não tem problema. Porque tem de sal e tem de doce, né? Não tem problema. Mas agradecer a oportunidade, tá? Zaqueu, uma grande honra estar aqui iniciando esse grande projeto. Zaqueu e você, um podcast que vai fazer a diferença. Vai ter um sucesso gigantesco, não só em Brasília, não só no entorno, vai ganhar o Brasil, amigo. Você é talentoso. Olha só. Você é uma pessoa do bom coração. Vocês viram a voz do homem, a forma que ele fala, a dicção? Aqui vai ser futuro. Ele é o cara. Manda muito bem, não falo como amiga, como observador. É uma análise realmente técnica. Você manda muito bem, amiga. Tenho certeza que vai ser sucesso. Parabenizar aqui toda a sua equipe aí. Cenário maravilhoso. Então, o Zaqueu e você já nasceu grande. Muito obrigado. E nasceu grande também pela tua presença. Aqui, olha só, temos no momento 592 pessoas nos assistindo. Que bacana. Eu tenho certeza que isso é porque Carlos Dalvan estaria aqui no podcast hoje, na estreia Zaqueu e você. Isso é culpa dele. Então, eu quero me dirigir a você que nos deu o prazer da companhia até o momento. A estreia foi hoje do Zaqueu e você, então toda terça-feira, sempre às 21 horas, com tema da mais alta relevância, que com certeza irá corroborar para o bem da sociedade brasiliense e de todo o Distrito Federal e em torno. O meu muito obrigado a você. Um grande abraço a você. Zaqueu e você estará de volta na próxima terça-feira. Até lá e um forte abraço.